o Gabigol, bom, não dá para saber se ele entrou desanimado, se ele não entrou desanimado. Ele entrou mal no jogo, né? Entrou mal, porque desanimado eu digo que é algo muito subjetivo. Você não dá para saber, ler o pensamento dele para saber se ele está desanimado ou não. Começou no banco de reservas, não sei se ele está bem fisicamente, ficou de fora do último jogo, foi poupado. Não sei se ele está 100% condicionado, se está bem fisicamente ou não. Não sei também o que passou pela cabeça do técnico do Flamengo, o Domi, se quis dar moral pro Pedro, que fez 2 gols no último jogo. Mas você deixar o artilheiro do time, o cara que é ídolo, o maior ídolo da torcida no banco de reservas, é no mínimo notícia. Sim, isso gerou polêmica aqui essa semana, Sereto, no Sai do Muro, o quadro da Sirene aqui no Troca de Passe, porque eu falei que dentro do modelo de jogo do Domi, faria sentido ele usar o Pedro como um jogador centralizado, em vez do Gabigol. Isso gera polêmica pela hierarquia, pelo tamanho do Gabigol, pelas artilharias dele nos últimos anos, não só no Flamengo, anterior ainda dentro do Santos também, mas dentro do modelo, um 9 mais fixo, empurrando, trabalhando profundidade, prendendo dupla de zaga adversária, faria sentido. E ele veio com o Pedro para o jogo hoje. Acho que é um pouco de tudo que você citou. O bom momento pelos gols no meio de semana, com boa produção ofensiva, e o Pedro participando dessa produção, não só com o último toque na bola. Um Gabigol voltando de lesão, podendo ser explorado da melhor forma possível no intervalo menor de tempo dentro do jogo, foram os 45 minutos finais, e um pouco do que é o encaixe na equipe. O segundo tempo do Flamengo foi pior também porque o campo ficou mais congestionado. O Gabigol não trabalha essa profundidade, ele não é um 9 fixo, ele vem trabalhar a bola. Aí ele traz a linha de defesa adversária para mais próximo, ele aglomera jogadores num setor muito próximo do campo, à frente da grande área adversária. O 9 de movimentação produz isso. Como é que você vai gerar profundidade? Ela tem que ser gerada pelos outros caras do time. E o Flamengo não conseguiu compensar a troca do Pedro pelo Gabigol no segundo tempo. Então o Flamengo acabou jogando menos e no momento onde ficou numa situação estranha pela lesão do Pedro Rocha, acho que é possível que tenha acontecido, a gente debate muito esse lado, e é subjetivo porque você não vai... Só se você perguntar aí 1 a 1, todos derem respostas muito diretas e objetivas sobre isso. A questão do ter um jogador a mais, ter arrefecido, tirar um pouco da concentração, diminuir o foco da equipe em campo. Aquele Gabigol completamente livre, aparecendo na frente da área para definir o jogo, é uma falha considerável, né, do encaixe da marcação do Fortaleza numa reta final de jogo, onde a vitória apareceu no horizonte com um jogador a mais, né, e com o segundo tempo amarrado. E o Flamengo conseguiu achar. Fica aparecendo quando eu falo em A ou B, ou se eu cito que o Pedro merece mais oportunidades, até por se encaixar no modelo dentro da temporada, isso não é um desmerecimento a um Gabigol. É um desafio para o Domi de tentar usar da melhor forma possível o elenco vasto de qualidade que tem. Sorte do Flamengo. Mas é importante que ele consiga equilibrar isso. Eu não acho que tem incômodo dele. Ele saiu emburrado, né? Saiu. Eu não acho que passe pela reserva ou pelo treinador. Inclusive, ele comemorou o gol no banco de reservas mais uma vez, né? Então, não acho que seja isso. Olha só a imagem. O Grafite, você que foi jogador de futebol, aliás, jogou na mesma posição. O cara, é óbvio que ninguém quer ficar na reserva. Todo mundo quer. O jogador é fominha, né? O jogador quer jogar, todo mundo quer jogar. Agora, o Gabriel, olha lá, eu não sei também o que está acontecendo ali. Essa imagem, o Marcos Braz foi lá abraçar o Gabigol. Ele sai contrariado por algum motivo que eu não sei qual é, se está bronqueado ou não. Não dá para a gente saber. A imagem está mostrando algo que não dá para a gente interpretar, né? Não sei. Agora, o Grafite, o jogador de futebol, qual é a reação do jogador em começar no banco de reservas? Você acha que isso pode ter desmotivado o Gabigol? Ô, Sereto, eu sei o sentimento que o Gabriel estava sentindo ali. Eu nem posso falar qual era esse sentimento aqui nesse horário ainda, né? Porque por mais que o atleta respeite o companheiro que está entrando, respeite a opção do treinador, mas é aquilo que o Rafa falou agora, a enquete que tivemos essa semana. O Gabriel tem uma história dentro do Flamengo, né? Ele foi poupado no meio de semana por um problema físico. O normal seria ele voltar, mas respeitando o momento do Pedro também, uma sequência para o Pedro. Então, por que não iniciar o jogo hoje com os dois em campo? Eu acho que faltou esse discernimento, porque na Europa o jogador aceita numa boa isso daí, essa situação, o Sereto, o Rafa, mas aqui no Brasil é difícil, a cultura do futebol brasileiro é diferente do jogador europeu. O jogador europeu aceita. O Domenech já deve ter feito isso várias vezes, né? O Guardiola já deve ter feito isso várias vezes, só que aqui no Brasil não tem essa cultura. E eu entendo a frustração do Gabriel de sair do banco e entrar. Às vezes o cara não entra com a mesma motivação. Não estou falando que ele estava desmotivado, mas acontece o cara entrar bravo
E ele só marca esse gol pela característica dele de vir de trás. Porque a partir do momento que o Pedro sai do jogo, Paulão e o outro zagueiro do Fortaleza ficaram sem referência de marcação. Aí vê, os dois estão dentro da área, eles estão dentro da pequena área e o Gabriel está vindo de trás. Eles estão sem referência, porque é uma característica do Gabriel sair. E isso ajudou no jogo do Flamengo no segundo tempo. Acho que ajudou um pouco. No primeiro tempo, o Pedro fez algumas tabelas, fez 1-2 ali, mas ele não estava numa noite tão inspirado igual ele estava no meio de semana. Mas eu acho que faltou pro Domenech ter esse discernimento do futebol brasileiro ser diferente do europeu. Sai jogando com os dois, arma um esquema de jogo diferente, e aí talvez você não perderia a qualidade do Gabriel, talvez o resultado poderia ter sido uma vitória, mas uma vitória até mais expressiva ou mais tranquila por parte do Flamengo. Agora, o curioso, Rafa, e você pode complementar se você quiser, é que sempre quando o Flamengo joga bem, eu tenho notado isso, o pessoal fala assim, olha, é um Flamengo muito parecido com o do Jesus. Quando joga mal, a bronca vai em cima do Domi. Acho que vai demorar um pouco ainda, além de algumas questões que já me parecem claras e óbvias, para a gente identificar um Flamengo autoral do Domi. Leva tempo e... Como é que é? Mostra a imagem de novo. Carlos Eduardo Sá está me chamando a atenção. Vamos rodar de novo a imagem, porque o trabalho do Domi. Fala aí, Rafa. E aí, o que você acha? Eu acho que ele tem aberto mão, ele tem feito concessões nesse processo. Por exemplo? Um Everton Ribeiro com uma liberdade de movimentação dentro do primeiro tempo do jogo. Não tão preso... o Marcos Braz atrás olhando para o Domi. Ó, tá de olho. Olha lá, tá vigiando o trabalho do Domi. E vale uma informação, o Caê Mota trouxe nas redes sociais durante o jogo. O Marcos Braz muito incomodado com a questão do gramado. O gramado do Maracanã está Horroroso. Isso influencia numa equipe que tem essa dinâmica, que tem essa velocidade na troca de passes, na evolução do Flamengo na temporada. Não só o ambiente, a ausência de torcedor, mas também o gramado no campo de jogo. Eu acho que ele tem aberto concessões, e isso é importante no processo, na transição. O jogo contra o Atlético Goianiense ficou muito marcado por um excesso de mudanças, né? E os jogadores tiveram uma dificuldade de interpretação no primeiro momento, e eu acho que ele tem conseguido, de certa forma, deixar os jogadores mais confortáveis. E é por isso que o segundo tempo do jogo hoje me chamou a atenção. Ele terminou o jogo com 2 atacantes enfiados. Você lembrar o Lincoln entrando no lugar do Michael. Mas o que mais me chamou a atenção foi o Everton Ribeiro desconfortável, no princípio do segundo tempo, jogando no lado esquerdo, que eu acho que faz 0 sentido, porque ele perde a naturalidade do pé invertido, do movimento para organizar a equipe. E ele estava um pouco mais preso também, porque o Michael foi jogar no corredor. E o Michael estava bem na esquerda, né? Ele acabou invertendo. Talvez tenha sido uma ideia, já que o Gabigol se movimenta muito, para continuar tendo profundidade, mas dessa vez com o Michael para o fundo, né? Já que ele não teria o pé invertido da esquerda vindo por dentro. Mas não funcionou o princípio do segundo tempo, e por isso vem essa interpretação do jogo ruim do Gabriel. O Flamengo fez um segundo tempo mais empacado no que era a marcação do Fortaleza. E as mexidas do Rogério também não fizeram o Fortaleza manter a agressividade do primeiro tempo, né? Da escapada, da saída, das bolas atrás da linha de defesa do Flamengo. O jogo ficou mais travado no segundo tempo. E aí eu acho que o grande mérito do Flamengo, já com 10 contra 11, foi ter encontrado o campo para correr naquele momento do gol, né? O Mateuzinho ultrapassa muito bem pelo lado direito, já não tinha mais o Michael. Sempre o Everton Ribeiro organizando, é ele que dá o passe no lado direito. E a leitura, o Gabigol, mais uma vez é o que eu falo, não é uma crítica direta ao Gabigol dizer que esse Flamengo demanda algumas adaptações. O Grafa fala sobre escalar os dois juntos. É difícil escalar Pedro e Gabriel juntos. É difícil escalar Bruno Henrique e Gabigol juntos por dentro, falando do jogo de posição, falando da evolução do trabalho do Domi. Você não tem um desenho de um 4-4-2 mais fixo, com 2 atacantes jogando por dentro, no que são as ideias de ocupação de